Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 11, 2 de março de 1916. A alma que vive na divina vontade, conforme vai atuando o bem, faz sair de Deus esse bem. Continuo meus dias amargos. Jesus abençoado vem muito pouco. E se eu me lamentar, ou me responde com um soluço, ou então me diz: minha filha, você sabe que não venho frequentemente, porque os castigos se vão tornando mais severos. Então, por que se lamenta? Mas eu cheguei a um ponto em que não podia mais e rompi em pranto. E Jesus, para tranquilizar-me e fortalecer-me, veio. E quase toda a noite passei com Jesus. Agora me beijava, me acariciava, me sustentava. Agora se lançava em meus braços para tomar repouso. Agora me fazia ver o terror das pessoas. Quem fugia de um ponto e quem de outro. Lembro que ele me disse: minha filha, o que eu contenho no poder, a alma o contém na vontade. Assim que todo o bem que verdadeiramente quer fazer, eu vejo como se na realidade a alma o tivesse feito. Eu tenho querer e poder. Se quiser, posso. Em troca, a alma muitas coisas não as pode. E o querer suplanta ao poder. E assim vai se assemelhando a mim. E eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer sua vontade. Olha que incrível isso aqui, gente. Deus, ele tem querer e poder. A gente só tem o querer, não tem o poder. Aí a gente quer amar, por exemplo, você quer amar a Deus. Senhor, eu quero te amar em nome de todos. É como se ele vê o seu amor em nome de todos. O que ele tem querer e poder. A alma só tem o querer. E se, olha aqui, ó, o que eu contenho no poder, a alma contém na vontade. Assim que todo o bem que verdadeiramente quer fazer, eu o vejo como se na realidade a alma tivesse feito. Jesus, eu peço perdão em nome de todos. Eu não tenho poder de. A gente não tem esse poder de entrar em cada alma e pedir perdão e ver. A gente não tem o poder, por exemplo, de, de enxergar o pecado de todas as pessoas, todas as ofensas que são feitas a Deus, todas, todas, todas. Eu não tenho como. Eu não tenho como saber tudo, eu não tenho esse poder, essa onipotência, essa onividência que Deus tem, eu não tenho. Deus, ele enxerga o coração de cada ser humano e sabe o que cada um está fazendo nesse exato momento. Enxerga, ele vê tudo, a gente não vê. Mas mesmo não vendo, Senhor, eu sei que tem um monte de gente te ofendendo nesse exato momento. E eu entro em sua vontade e peço perdão em nome de todas, por todas e por cada pecado que cada uma está fazendo nesse exato momento, que já fez no passado e que vai fazer no futuro. E ele vê como se na realidade você tivesse feito, eu quero, eu quero, Senhor, ver e pedir perdão por todas. E isso acontece, realmente é como se a alma tivesse feito. Eu quero, Senhor, te oferecer um ato de amor, de reparação, de amor por cada ofensa feita. Ele recebe como se você tivesse feito. Eu quero te dar um beijo, por cada ofensa. Você não consegue dar esse monte de beijo em Deus, mas ele vê como se tivesse dado. E aí o que ele tava lendo hoje o trecho da escolinha de manhã, ele falando que na divina vontade tudo vira mar, tudo é grande na vontade dele.
que a pequena oração da criatura vira um mar. O pequeno amor da criatura se torna mar na divina vontade. A pequena adoração se transforma num mar de adoração. Uma pequena oração já para Deus é um mar, um mar de oração. Porque essa é a sua vontade, você quer você quer o mesmo que Deus, então sua oração, você quer pedir realmente perdão. É a sua vontade. Eu quero, Jesus, realmente oferecer uma reparação por cada pecado que acontece. Eu nem sei quais são. Eu nem sei, eu vejo exemplos, né, de alguns exemplos assim, eu vejo. Aí a gente vê, por exemplo, um exemplo assim de alguma ofensa. Alguma situação que Deus mostra. E a partir daquela situação que você vê a desordem, que você vê o pecado, que você vê que a pessoa está na vontade dela, que não está fazendo exatamente como Deus quer, e você sente uma dor pela. Você fica doída pela ofensa a Deus. E aí você repara, aí você lembra, e você contempla naquela situação, você lembra, meu Deus, Deus te mostra quantas pessoas estão na mesma situação, você nem sabe quantas, mas são muitas. E você quer, Senhor, eu quero que todos, o Senhor está falando, como que a pessoa deveria agir nessa situação que eu estou contemplando aqui, dessa desordem. E, e eu quero, meu Pai, que essa graça chegue, que essa luz chegue na mente dessa pessoa. Como eu vi agora, eu vi a senhorinha lá que eu estava fazendo um retiro esse final de semana falando da situação, que tem gente que quer fazer tanta coisa na igreja, que acha que a santidade é fazer grandes coisas, que já está assim, que se você trabalhar em 10 pastorais, é isso que é santidade. E aí você esquece que tem sua família em casa, você esquece que tem outras coisas, você nem quer saber o que Deus quer. Você acha que você, pela sua cabeça, acha que isso é santidade e que fica até orgulhoso por causa disso, tem um orgulho e que está fazendo muito, não sei o que, não sei o que lá. E a sua família, seus filhos, está deixando de lado lá na sua casa. Seus filhos estão vendo que você está ficando doente por causa de trabalhar tanto, de querer pegar tudo para você. E o testemunho de vida, de fé que você está dando para eles é totalmente o oposto, porque ele está vendo você ficando quase doido. E aí ele se afasta de Deus. Ele se afasta da igreja por causa de ver você tão sofrendo, assim, tão atormentado, tão perturbado. Aí depois eu vi uma pessoa, no mesmo dia que eu ouvi essa mulher falando, eu vi uma pessoa com isso, com síndrome do pânico, com síndrome de ansiedade, tomando remédio, por causa das coisas que estava acontecendo na igreja, nas pastorais que ele estava servindo um monte, enfim. Aí eu fiquei contemplando, Senhor, que situação, né? Fiquei conversando com Jesus e a minha vontade, né, vendo essa situação, conversando com Jesus, é que todo mundo entendesse qual é a vontade de Deus. O que Deus quer para cada um, que a gente tem que sempre buscar a vontade de Deus, saber o que Deus quer, sempre levar para Deus, não pensar que a santidade está baseada nesse ativismo, né? Nesse ativismo e que às vezes a gente tem que falar não. Então, assim, a minha vontade, Senhor, que todo mundo chegasse nesse conhecimento da vontade divina, da santidade divina e te servisse realmente, assim, por amor puro ao Senhor, sem nenhum interesse humano, sem nenhum pé fincado na terra, sem nenhuma. Nada, só por amor a Deus e fazer o que o Senhor quer e não o que a pessoa acha que o Senhor quer, não o que ela acha agradável para ela, o que ela pensa, que ela entenda que tudo tem uma ordem, tem um equilíbrio. Então, você quer que todo mundo. Aí eu fico assim, eu quero, Senhor, que todo mundo ouça isso, essa luz, o que o Senhor está falando para mim, que todas as almas escutem, todas as almas que precisam escutar, que só o Senhor vê, eu não vejo, eu não tenho o poder de ver quantas almas estão nessa situação, o nome delas, quem é, o que é que está acontecendo, quais os filhos que estão
nessa situação de ter repulsa de religião, ter repulsa de Deus por causa dessa situação. Eu não sei quantos, mas a minha vontade é que todos eles sejam alcançados. Eu não sei o nome deles, não sei onde moram, não sei que tempo vão viver, mas eu quero alcançar todos. Então fica tudo na minha vontade, na vontade que eu tenho de fazer o bem, de levar essa luz para todos os seres humanos, passado, presente e futuro, para que todos entendam o que Deus quer, qual é realmente o propósito da nossa criação, o que, que a gente está fazendo aqui na Terra, o que, que a gente quer fazer, tem que fazer, o que Deus quer de cada um de nós, qual é a santidade. Então, assim, tá tudo na vontade. Você não tem o poder, mas você tem a vontade. E aí, isso foi só um exemplo, é um exemplo para ilustrar, né, o, isso aqui que ele está falando, que ele tem o querer e poder, e se quiser pode. A trocar uma, muitas coisas não as pode. E o querer suplanta o poder. Eu não posso ver todo mundo com a minha capacidade limitada, eu não consigo ver onde estão essas pessoas que estão vivendo na situação de desordem. Eu não tenho como ir lá falar com elas. A minha vontade é falar para cada uma o que Deus quer. A minha vontade é que todas entendam. Minha vontade é ir lá em cada uma e falar: fulano, é isso que Deus quer, é isso que Deus me mostrasse, o que Ele quer para a vida de cada um, ir lá e falar. Mas eu não tenho esse poder, eu não tenho como sair da minha casa e viajar e falar com cada pessoa, eu não tenho esse poder. Mas Deus tem esse poder. E a minha vontade suplanta esse poder. Eu não tenho, mas Deus tem. E Ele que vai lá e fala na mente da pessoa, Ele que vai lá e leva a luz, Ele tem o poder. E eu só tenho a vontade, mas eu vivo com a vontade dele que tem o poder é dela. Então a gente move a vontade de Deus, a gente move a vontade de Deus. Move os mares de poder da vontade dele, move os mares de poder dele, de sabedoria, de amor, de misericórdia dele. Eu não tenho, mas ele tem, e eu movo os mares dele. Entendeu? Então, assim, a gente entra na vontade divina e se torna um com Deus. E ele tem o poder, por isso que suplanta, né? Porque é o poder dele. Você vive com o poder dele. Mas a gente não vê nada disso acontecendo. Eu não vejo nada disso acontecendo. Eu só vivo pela fé. Então, aí eu tenho querer e poder. Se quiser, posso trocar a alma. Muitas coisas não as pode. E o querer suplanta ao poder. E assim vai se assemelhando a mim. E eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer sua vontade. Ele aceita de mim como se eu tivesse feito. Ele recebe de mim como se eu tivesse feito tudo o que eu quis fazer. É incrível, tudo que a alma quis fazer de bem, de boa vontade, que ela teve a boa vontade, a intenção de fazer, ele recebe como se tivesse feito. Você quer que todos sejam salvos. Eu quero, Senhor, que todos sejam salvos. Todos, todas as almas, que todos te conheçam, que tudo que acontece seja para as almas te conhecer. Todas, 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 eu não quero nenhuma seja, fique longe do Senhor eternamente. Que todas te conheçam, todas sejam salvas, todas no céu, todas, incluindo os mais pecadores, mais obstinados, que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados por sua misericórdia, todos. E, e Ele vai enriquecendo a nossa alma com o que a gente deseja, com o que a gente quer. É muito incrível isso, gente, é muito incrível. É um mistério, assim, é uma riqueza muito grande, eu não sei nem explicar. Depois acrescentou: minha filha, quando a alma se dá toda a mim, eu estabeleço nela minha morada. Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras. Outras vezes me agrada dormir. E a alma a ponho como sentinela, a fim de que não deixe vir a ninguém a incomodar-me e interromper meu sono. E se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Então, Deus, ele quer descansar na sua alma. E você que vai resolver os problemas em nome dele, ele te dá uma procuração. Ele te dá uma procuração. Vai lá, resolve para mim. Michele, vai lá resolver esse problema para mim, eu vou ficar aqui descansando.
Ele fala com você, te dá a sabedoria dele, o poder dele, a sabedoria dele, as luzes dele, a palavra dele. E você vai lá e fala o que ele queria, o que ele quer falar. Ao invés dele ir lá inspirar as pessoas no coração delas, o que é para fazer, o que não é, ele usa a sua boca para falar. E você vai enfrentar o desconforto, você vai enfrentar o sacrifício de ir lá e falar alguma coisa para alguém. E Deus vai. E você que vai enfrentar o problema, você que vai sofrer, você que vai responder por ele. Jesus, mas eu falo e as pessoas não acreditam em mim, né? Como esses dias eu tô falando tanto o que Jesus quer em relação à missa que eu não vou falar mais, Jesus. Então, o Senhor já falou o que tinha para falar e as pessoas não querem ouvir, não querem ouvir. Eu quis, a minha vontade é ir lá e falar tudo que eu fiz isso, mas elas estão resistentes. Então, eu fui lá e respondi, né? Falei o que o Senhor quer, mas elas não querem ouvir. Aí, você responde por ele. Você fala o que ele quer falar, você fala. Você é a boca dele para falar. Você é a boca dele para falar e fala coisas difíceis. Se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Outras vezes me agrada abrir tudo e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas, os dardos das culpas que me mandam e tantas outras coisas. Outras vezes você sente um estado de ânimo assim. Ontem eu tava, meu Deus, eu tava tão desanimada. Eu tava numa tristeza, num desânimo, eu tava um desânimo. Aí eu, Jesus, eu não vou, eu não vou, ou é ou não é. Tudo que eu sinto é o Senhor. Por que que eu tô sentindo isso? É a frieza das almas? É o desânimo das almas? Ele colocou no meu coração. É o desânimo das almas. É o que vem das almas. Ele tomou, aí vem, ele fica dormindo e só lembra o que ele já falou. Ele tomou sobre si todas as culpas, todos os estados, todas as almas nele. E elas estão assim, desanimadas. Muitas estão desanimadas. Não querem, não quer mais seguir, não quer mais fazer o bem, não vê mais sentido na vida. Muitas almas estão assim, depressivas. Eu vi agora a menina pedindo oração por o pároco da igreja, da paróquia dela, que está com síndrome do pânico e falou que desistiu de tudo, desistiu da vida. Quer desistir da vida. Não vai celebrar mais missa. Tá com síndrome do pânico, não vai celebrar mais missa. Vai se retirar no mosteiro, ficar lá. Vai para o mosteiro se retirar para tratar isso. Tá com síndrome do pânico. Quanta gente que está desanimado, que não vê mais sentido, que quer se matar. Que quantas almas estão assim? Que está desanimado, não quero mais ir para a igreja, não quero mais seguir Jesus, não quero mais, eu tô desanimada, não quero mais, não quero. Eu vi mesmo uma mulher no retiro falando, foi bom eu ter vindo fazer esse retiro porque eu estava pensando em desistir, sair da igreja, não vir mais, não querer saber de mais nada, parar, porque não, tô desanimada, não quero mais, não quero. Quantos que estão se arrastando, se arrastando, se arrastando. Então, às vezes, Jesus, ele deixa a gente sentir isso. E isso tudo chega nele. Toda a frieza das almas, o desânimo das almas, tudo que se passa nas almas, chega em Jesus. E ele, às vezes, abre as janelas e deixa entrar esse vento frio que vem das criaturas, esse gelo, esse desânimo, essa tristeza, tudo o estado de ânimo delas. Chega nele. Entra o vento, as friezas das criaturas, os dardos das culpas que me mandam e tantas outras coisas. E a alma deve estar contente de tudo. E eu fiquei assim, consolando Jesus, Jesus, como o Senhor sofre. Quantas almas estão desanimadas? Fiquei refletindo isso. Quantas estão desanimadas, não quer saber de nada? É muita dor. Como eu estou sentindo um peso, um desânimo, uma vontade de não levantar da cama, uma vontade de amanhã não levantar. De estar assim, nossa, amanhã de novo. Tava um sentimento assim tão horrível, sabe?
E eu aceito, Senhor, eu aceito. Eu fiquei refletindo e consolando ele. É isso que ele fala quando vem esses estados de ânimo, pra gente consolar ele. E às vezes não é fácil, porque você pensa que é você que tá sentindo isso. Mas aí você tem que ir lá no fundo da sua alma, onde está guardada todas as informações que ele já falou, que é o estado de ânimo, e que nesse momento você consola ele. Porque é isso que ele está sentindo. Isso que você está sentindo é dele. E é muito horrível. É sofrimento, gente. É muito sofrimento. E é o sofrimento dele, então você vai consolar ele. A alma deve estar contente de tudo, deve me deixar fazer o que eu quero. É mais, deve fazer suas, minhas coisas, é seu. Agora a dor é sua também, a dor de Jesus. Deve fazer suas minhas coisas. E se não sou livre de fazer o que quero, seria um infeliz nesse coração. Se devesse estar atento e lhe fazer sentir quanto gozo e ocultar, apesar de meu sofrimento, assim que onde estaria minha liberdade? Já pensou? Jesus está sofrendo muito, e ele está morando no seu coração. Mas ele tem que esconder o sofrimento dele e te dar só alegria, só gozo, só consolo. Que mãe é essa de Jesus? Que a mãe, ela tá com o filho o tempo todo, ela dá a vida pelo filho. Por isso que ele fala, você tem que ser minha mãe. Porque a mãe não tá com o filho só na hora do gozo e da felicidade, na hora que o filho tá rindo, bonitinho, cheirosinho, não. A mãe tá com o filho o tempo todo. Se o filho, a mãe, ela é de um jeito que se o filho machuca, a dor que ela sente a dor do filho. Quando a gente tem filho, é uma coisa, a ligação com o filho é tão forte que quando o filho da gente machuca, parece que dói mais na gente do que nele. Dói mais, a gente sente uma dor. Quando um filho cai no chão e machuca e sangra, gente, aquilo ali dói mais em mim do que meu filho. Quando eu vejo, às vezes meu filho cai, machuca, ele ri, tá rindo, levanta. Mas dentro de mim, eu tô sentindo a dor, parece que a mesma dor que ele tá sentindo, eu tô sentindo em mim. Quando um filho tá doente, meu Deus, que sofrimento que a gente sofre. Do, parece que você sofre o que ele tá sofrendo. É uma coisa muito forte. Então, por isso que Jesus fala, tem que ser amor de mãe. A mãe sente na pele o sofrimento do filho, como se fosse dela. E é o que ele está falando aqui. A alma se torna como se a dor fosse dela. A ofensa está sendo feita a Jesus, mas parece que é comigo. Gente, quando eu vejo aquele povo falando resistente e não ouve o que Jesus está falando, é a mesma coisa de ser para mim. Eu fico doída por ele. Eu fico doída por ele, pela resistência das pessoas, pela rebeldia das pessoas. Eu fico doída por ele, sofrendo por ele, como se fosse para mim que eles estão ofendendo. Como se estivesse ofendendo a mim. É uma coisa assim. É por isso que ele falou, é amor de mãe. A mãe sente na pele quando o filho está sofrendo. É um amor muito lindo, amor de mãe. Eu vi esses dias um vídeo falando assim que os cientistas descobriram que a célula. Gente, é uma coisa tão linda que Deus faz, né? Meu Deus, eu fiquei emocionada. Quando a gente tem filho, as células do corpo do filho se misturam com as nossas. Então, assim, eu gerei meus dois filhos, né? O sangue deles se misturou com o meu no momento da gestação. E aquelas células do corpinho deles, lá quando foi formado, não ainda existem no meu corpo. A gente trocou sangue. Eu e eles trocamos sangue. E ficaram algumas células do cordão umbilical, não sei, no meu corpo. E aí eles fizeram um estudo e perceberam, ficaram vendo o comportamento dessas células do corpo do filho. Que essas células, quando a mãe adoece, que elas se deslocam todas para o local onde está a doença da mãe. Igual eu fiz uma cirurgia agora no útero, né? Há pouco tempo. E ficou ali a cicatriz, né? Ficou ali inflamado. As células do corpo dos meus dois filhos se moveram todas lá para onde foi o corte, para poder recuperar mais rápido.
o meu corpo. Eu fiquei assim, meu Deus, que coisa linda. Até do filho seu que já morreu. Às vezes tem uma mãe que já perdeu o filho, que ele morreu e as células do corpo dele continuam ali. Então é uma troca de amor constante. Às vezes é muito incrível. Então é esse amor que Jesus quer. Ele mora no nosso coração, como se a gente estivesse gestando ele ali, guardando ele no nosso ventre. E é para pensar só nele. E se ele está sentindo dor, ele não tem que ficar disfarçando que está tudo bem para você não sofrer. Porque a mãe, quando o filho sofre, ela sofre mais muito também, como se a dor fosse dela. Então Jesus, ele quer ser livre. E quando ele estiver chorando, ele chorar e dividir essa dor com você. E você também vai chorar e vai sofrer pelo que ele está sofrendo. Então você vê as coisas na terra, né? Os sofrimentos, os pecados que Jesus, o que Jesus está sofrendo, que ele falou que as culpas, né, que vem. Você vê tudo isso e sofre muito. Ah, tudo está em minha vontade. Se a alma toma esta, toma toda a substância de meu ser e me encerra todo eu nela. E conforme vai operando o bem, tendo nela a substância de minha vida, faz sair esse bem de mim mesmo. E saindo de mim, como raio de luz corre para o bem de todas as criaturas. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém. Volume 11, 1 de abril de 1916. Que desapego se requer da alma para que seu batimento seja uno com o batimento de Jesus. Esta manhã meu doce Jesus fazia ver em meu coração, e sua batida batia no meu. Eu o olhei e ele me disse: Minha filha, quem verdadeiramente me ama e em tudo faz o meu querer, o seu batimento e o meu são um só. Assim que eu os chamo batidas minhas, e como tais os quero em torno e ainda dentro do bater do meu coração, todos dedicados a consolar-me, a adoçar todos os meus batimentos dolorosos, e o seu batimento cardíaco no meu formará doce harmonia que me repetirá toda a minha vida. Me falará das almas, obrigando-me a salvá-las, tá vendo? Me falará das almas, obrigando-me a salvá-las. Incrível. A gente fica falando com Jesus das almas, vendo os vídeos, vendo as coisas. Ô Jesus, olha aqui, Senhor, o que é que essa pessoa está fazendo, Senhor? Perdoa, Jesus, tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, Senhor, tem misericórdia dessas almas. Tem misericórdia da situação, Senhor. Leva a luz lá para ela, Jesus, para ela entender o que o Senhor quer. A gente fica o tempo todo conversando com Jesus quando vê uma situação. Ô, Senhor, perdão, Senhor, em nome dela, Senhor, perdão. Perdão porque essa pessoa está fazendo isso. Jesus, perdoa. Perdoa essa pessoa, Senhor. Tudo, sabe, já fica trazendo as almas para Jesus, levando elas, querendo levar a luz para elas de Jesus. Olha o que Jesus quer, o que Jesus falou, de forma espiritual. De forma espiritual. Não só sair na rua falando com as pessoas, não. De forma espiritual. Que a gente está na divina vontade. Estão todas as almas cerradas em Jesus. E Jesus está em você. E todas as almas também estão. Então a luz chega nelas. Chega nas pessoas. Você fica levando, né? Mas, minha filha, para fazer eco ao meu bater. Para ser um com Jesus. Fazer eco ao bater dele é ser um com ele. Saber ter uma mesma vontade dele, mesmo ele tá ser uma mesma coisa com ele. Mas, minha filha, para fazer eco ao meu bater, que desapego é necessário. Deve ser mais vida do céu que da terra, mais divina que humana. Você tem que esquecer de você completamente, igual a mãe. A mãe não lembra que existe. A gente às vezes quer escovar o dente para cuidar do menino, quando tá pequenininho. A gente não dorme. E aí com Jesus é a mesma coisa. Você dorme menos para poder fazer as coisas para Jesus. O que ele mais quer é que a vontade dele seja conhecida. Você faz o sacrifício que tiver que fazer para fazer isso acontecer. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, faz o que tiver que ser feito. Faz o sacrifício que tiver que fazer. Para fazer, tem que ser um desapego de si mesmo. Um desapego de sono, um desapego de descanso, um desapego mesmo. Porque é o que ele está falando aqui. Basta só uma sombra. Uma pequena coisa para fazer que a alma não sinta a força,
as harmonias, a santidade do meu batimento. Se tiver um apego ou qualquer coisinha, você não vai ter esse batimento de Jesus, você não vai sentir ele. Você vai colocar coisas na frente dele, coisas no lugar dele. Basta uma só sombra, uma resistência sua, uma rebeldia, uma falta de vontade, um desânimo assim para fazer as coisas para ele, uma falta de vontade, uma falta de interesse, uma falta de atenção. Basta uma só sombra, uma pequena coisa para fazer que a alma não sinta a força, as harmonias, a santidade do meu batimento e, portanto, não faça eco ao meu. Não harmoniza junto comigo, não harmoniza junto com ele. Ele só quer não, ele quer muito que a vontade dele seja conhecida. É o que ele mais quer. Então, se você, o que seria se harmonizar com ele? É querer também. É querer também que a vontade dele seja conhecida. É querer fazer de tudo para isso, como ele está falando, né? Vamos fazer mais coisa, vamos trabalhar para isso acontecer. Vai ser através da gente, através das nossas mãos. Ele é abatido e a gente é o coração. Ele é a obra, a gente é as mãos. Então vai ser através das nossas mãos. Viver em harmonia junto com ele é querer o mesmo que ele quer. Ele quer tanto, então você quer tanto também e não é só um jeito de falar, é fazendo, é realmente colocando a mão na massa e fazendo as coisas, né? Tem que ser um ato real, uma coisa real, prática mesmo. E eu vejo-me obrigada a ficar só nas minhas dores ou nas minhas alegrias. E nos desejos, na vontade dele fica só. Só ele que quer que a vontade dele seja conhecida. Sua alma não se harmoniza. Só ele que quer. Você não quer tanto. Tem que ser os dois. Ele quer que seja harmonia, que isso te inquiete. Sabe? Que seja uma inquietação. Que te inquiete e faça agir. Né? E ele fica sozinho nas dores ou nas alegrias. E estas dores tenho-as pelas almas que, quem sabe o quanto me prometiam, mas na hora de as cumprir fiquei desiludido de suas promessas. Meu Deus do céu, isso aqui dói demais. Quando Jesus fala isso, tanto que a gente fala: Não, Jesus, eu vou fazer, eu quero a sua vontade, eu quero que a sua vontade seja conhecida, é o que eu mais quero. E aí, na hora de fazer mesmo, porque é uma coisa prática, não é só falar não, só rezar não. Eu quero o reino, venha o teu reino, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. E na hora de fazer mesmo, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu, fazendo isso ser conhecido, a gente dá para trás e não faz. E coloca um monte de coisa na frente e se apega a um monte de coisa, se distrai com um monte de coisa do mundo e tudo que aparece você quer fazer e tudo que toda coisa, você se distrai, se dedica muito às coisas da terra, se dedica muito aos ofícios, assim, de forma exagerada. Seus ofícios na igreja, seu ofício em casa, seu ofício no trabalho, toma todo o seu tempo e você não faz as coisas para Deus o que Ele mais quer. E ele fica desiludido, porque você prometeu nunca querer fazer sua vontade, só querer a de Deus, viver em harmonia com ela. E o que ele mais quer, gente, não se iludam, como ele falou. Não se iludam. O que ele mais quer é que a vontade dele seja conhecida. E para isso acontecer, a gente tem que falar, tem que partilhar, tem que fazer mais material para colocar lá no canal no YouTube. É muito prático, é prático, prático, prático. Desse jeito. E ele fica desiludido de suas promessas. Meu Deus. Então que a gente faça de tudo. Pede força para Jesus. Pede força para Jesus, ele te dá para você fazer. Você acordar mais cedo fazer ou para dormir mais tarde, não sei que tem como que é. Ele dá. E como foi falado, né? Se precisar, a gente já está aqui. Você não consegue fazer o áudio, não consegue fazer um vídeo. Manda o áudio que a gente faz o vídeo. Lê alguma coisa, né? Faz alguma coisa. Quanto mais tiver, mais a vontade dele vai ser conhecida. Amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém.